Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no livro de Provérbios, capítulo 27, o versículo de número 5. Assim está escrito: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Mais uma observação de Salomão com relação agora ao comportamento, a vivência das pessoas. Nós entendemos e sabemos que a nossa vida que vivemos, nós vivemos debaixo de padrões e de hábitos que foram construídos ao longo da nossa existência, desde o nosso nascimento até o momento da nossa morte. Nós estamos sendo trabalhados por estas situações. O desejo de todos nós é de sempre acertar, ou seja, fazer as coisas certas. Ninguém gostaria de ter o prazer de fazer coisas erradas. Mas como nós entendemos que nós fomos totalmente deformados pela entrada do pecado, porque Deus, quando nos formou, Ele nos formou perfeito. Porém, o pecado deforma, degenera. Quer dizer, tira todas as qualidades úteis e boas e implanta em nós aquelas características que são próprias de uma vida debaixo do pecado, da desobediência, à margem do que é direito. E, portanto, vez ou outra, podemos ser pego praticando alguma coisa que não seja agradável, que não seja bom. E muitas vezes esta situação acontece por um descuido. A pessoa vai no seu caminhar, deixa-se levar e julga que aquilo não é algo assim tão perigoso e entra por aquela prática e vai dando seguimento. Se ninguém disser nada, ele continua. E no pensamento dele, ele vai achar que o seu procedimento, a sua conduta está sendo correta. Mas o que Salomão descobriu é o seguinte: duas verdades principais. Primeiro, sobre a repreensão aberta e sobre o amor encoberto. Ora, o que é o amor? O amor é o sentimento, é algo que parte do coração. Deus nos amou e, através do amor de Deus demonstrado por nós, nós passamos a amar as pessoas. E este amar identifica-se de ter apreço, de gostar, de admirar, de estar próximo, de ter a simpatia com a pessoa. Tudo são expressões que denotam o gosto, o prazer de estar junto com alguém. Então, mas todo o amor, ele deve ser expresso. Existem as maneiras pelas quais ele pode ser impresso. Porque um amor encoberto, ninguém sabe qual é a função deste amor, como é que ele se revela, e nem ainda se este amor é verdadeiro, porque ele está encoberto. Então, tudo que está encoberto está oculto. Não podemos dizer nada daquilo que não está claro. Por isso é que Salomão, neste seu Provérbios, ele comparou uma coisa com a outra. Porque há muitos que pensam que, em função do amor, tudo é válido. Pode fazer tudo, porque o outro vai concordar com tudo. Não vai ter nenhuma situação de reprovação. Por que não? Em função do amor, então a gente releva e deixa passar. Mas o que Salomão deixou escrito é que as coisas não funcionam por aí.
para chegarmos à condição de estarmos bem diante de Deus e das pessoas, sempre haverá necessidade de uma repreensão. Repreensão é uma chamada de atenção para um despertar, para um momento em que nós tomamos como que um choque e acordamos então para a realidade. E a repreensão, quando vem, ela vem firme. Ela não vem amaciando o nosso coração, não. A repreensão, ela é direta. Tudo aquilo que faz curva, que corta a volta para chegar no ponto principal, é diluído pelo meio do caminho. Mas a repreensão, ela é direta. Agora, existem os meios de que esta repreensão seja apresentada diante do outro que está num proceder que não é digno daquilo que vivencia ou diz viver no meio em que participa, portanto, é alvo e é passível de repreensão. Todos nós somos passíveis de repreensão. Vez ou outra, precisamos, dado a maneira como nos comportamos e agimos, é preciso que haja alguém que nos dê uma chamada de atenção para que a gente possa, então, discernir e observar o caminho em que estamos e que possamos procurar o melhor possível. Ninguém gosta de ser repreendido. Todos nós gostamos de ser aprovado, de ser admirado, de que as pessoas concordem com tudo aquilo que fazemos. Mas não é assim a vida real. A vida real, ela tem os seus altos e baixos. E os baixos estão ligados àqueles quando nós cometemos determinadas falhas e não queremos que ninguém toque naquele assunto. Porque achamos que para nós aquilo é normal. Eu tenho as minhas justificativas por ter praticado aquilo e, portanto, não quero que ninguém me chame a atenção ou me repreenda. É mais ou menos por aí que as coisas funcionam. Então, quando Salomão trouxe este provérbio dizendo que melhor é a repreensão aberta. O que é a repreensão aberta? É falar sem rodeios, é falar com verdade, é falar com firmeza, é falar motivado pelo amor. Porque a verdadeira amizade, ela precisa também servir como um salvaguarda para aquele com quem nós temos a admiração ou com quem convivemos. É preciso, então, termos este cuidado para, no momento em que observarmos que a pessoa está sendo desencaminhada, que possamos chegar a ela e, com firmeza, fazer-lhe a devida repreensão. E a palavra de Deus nos afirma aqui que melhor é a repreensão aberta. O que é a repreensão aberta? A pessoa vai diretamente e diz à pessoa: tenho observado isto, e pelo visto isto não é bom, você não está agindo de maneira correta, você precisa parar, precisa pensar, analisar a maneira como está procedendo, porque esta condição não te trará bons resultados. Você poderá amargar com consequências que não gostaria de suportá-las. Portanto, a repreensão aberta, ela vem para livrar de um perigo, de um abismo. Para entrar no abismo, basta dar um passo. E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Então, precisamos ter muito cuidado com relação a isso. Deus abençoe Marilda, Deus abençoe Sidney Silva. Então, aqui está. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Quem diz que ama e aceita tudo, este amor não passa no teste da verdade. Porque o verdadeiro amor, ele confronta também. O verdadeiro amor, ele
ele não aceita coisas que vão contra os princípios normais da vida. E, portanto, este amor encoberto está ligado a pessoas que aceita tudo quanto o outro pratica, mesmo sabendo que é errado, mas com medo de não ser compreendido, cala-se, silencia e deixa a coisa seguir o seu caminho. Mas o verdadeiro amigo é aquele que tem essa autoridade de chegar diante do seu amigo e repreendê-lo quando ele estiver precisando de uma repreensão. Então aqui está esse texto muito importante. E aqui no capítulo 28 de Provérbios, o versículo 23 diz: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. Ou seja, o bajulador. O bajulador não encontra defeito, não encontra motivos para repreender o outro, não. O bajulador aceita tudo, passa a mão por cima de tudo e para ele tudo está bem. Mas diz-nos aqui que aquele que é repreendido, quando cai em si da condição e da prática em que estava, ele vai reconhecer e vai agradecer àquele outro ou outra que lhe chamou a atenção com seriedade, com responsabilidade, lhe aplicou uma repreensão aberta, porque se fizesse de maneira velada, a pessoa não levaria a sério. Por isso que repreensão não deve ser algo feito de qualquer maneira. Repreensão, ela tem que ser direta e ela tem que ser na altura correta do timbre, do direcionamento da voz para aquela pessoa, para que ela entenda e sinta que aquilo que está praticando não é bom, vai acabar ruim e, portanto, estamos ali para, no sentido de ajudá-lo e livrar de que ele enverede por caminhos perigosos e talvez até caminhos que depois não tenham mais volta. Então, quando Salomão deixou, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. E quando nós observamos lá o escritor aos Hebreus, ele deixou registrado o seguinte, que toda repreensão no início, ela não traz alegria, ela causa tristeza, ela vai colocar um basta na nossa vida e nós vamos sentir tolhido, limitado, preso diante daquela repreensão. E nós encontramos aqui no capítulo 10, os versículos em Hebreus, no capítulo 12, e o versículo de número 11, onde está escrito assim: e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então diz a palavra que o Senhor, ele corrige o que ama. Então o amor de Deus é declarado, não é o amor encoberto, é o amor revelado, presente, claro. Então diz que o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, quando olhamos isto aqui, nós vamos entender que no nosso tempo de infância, no nosso crescimento, na vida física, os nossos pais, eles nos corrigiam e nós os reverenciávamos, quer dizer, baixávamos a cabeça para os nossos pais e nos sujeitávamos a eles. Por quê? Porque eles nos corrigiam como bem lhes parecia, de acordo com
a compreensão que eles tinham, mas eles faziam aquilo para o nosso bem, para que nós não fôssemos desencaminhados pela vida. E quando os pais chamavam-nos e repreendiam-nos, o que fazíamos? Nós ouvíamos a repreensão, sentíamos o teor daquela repreensão, porque o nosso comportamento não estava agradável e aquilo causava tristeza no nosso coração. E felizes foram os filhos que, quando corrigidos e repreendidos pelos seus pais, entraram pelo caminho da obediência, corrigiram aquilo que estava errado e deram sequência na sua vida. Porque nós vivemos dias em que os filhos não aceitam mais que sejam corrigidos pelos pais. Os pais praticamente que perderam a autoridade, de repreender os seus filhos. E os filhos, por sua vez, não se encurvam diante dos pais em obediência e submissão para ouvir-lhe a repreensão e o direcionamento que deve tomar na vida, porque os pais têm a vivência pela experiência, eles já passaram pelo que nós estamos passando. Portanto, eles, quando olham o nosso procedimento e vê que nós estamos agindo de maneira errada, é dever dos nossos pais nos corrigir, nos repreender, chamar-nos a atenção. Só que vivemos dias em que estas coisas não se pode mais. Infelizmente, as pessoas deixaram-se levar por este mundo perverso e corrompido que hoje ninguém mais repreende a ninguém. Cada um faz o que quer e tudo está válido. Mas à luz da Bíblia não é assim. A repreensão, ela deve ter o seu lugar em todos os ambientes, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja. A repreensão é para corrigir o desvio da rota. A pessoa saiu do caminho certo e começou a entrar por um caminho errado, com práticas erradas. Então a repreensão é chamar a atenção, despertá-lo para que volte a andar no caminho certo, no caminho direito, para que não tenham consequências perigosas no futuro muito breve. Então diz, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Não adianta dizer que ama se aceita tudo que a pessoa faz, inclusive as coisas erradas. Como engano, mentira, imoralidade, corrupção e outras coisas mais. Tudo isto não pode fazer, eu não fazendo, está tudo certo. Mas não é assim. A Bíblia diz-nos que quem realmente ama de verdade, ele não aceita as coisas erradas. Ele tem apreço e amor, seja pelo amigo, seja pelo cônjuge, seja pelo conhecido, seja por um companheiro de trabalho, de escola, do que for. A pessoa tem em si o comprometimento e ele não vai deixar passar uma situação dessa sem que ele advirta, sem que ele avise. Por quê? Porque amanhã ou depois, essa pessoa que está andando neste caminho errado, quando ele começar a receber as consequências da prática do ato que ele está fazendo, nós vamos nos sentir culpados porque nós vimos a época, tivemos oportunidade de repreendê-lo, de chamar a atenção, de exortar, de aconselhar, de orientar e não fizemos para preservar a amizade. E no fim, nós ficamos como que culpados porque fomos um instrumento que Deus mostrou e nós nos calamos. E por fim perdemos a amizade e ficamos com a culpa de um ato que não foi praticado por nós, mas que Deus nos deu a autoridade para corrigir e nós não o fizemos. Então nós fomos coniventes com aquela situação. Conivente, ou seja, nós temos parte em todas as consequências ruins que aquela pessoa vai ter, porque tivemos a oportunidade de adverti-lo, de repreendê-lo e não fizemos.
Então veja como é perigoso quando a gente tem de Deus esta graça e Deus dá o discernimento e a gente se cala. Não podemos calar. Não importa se a pessoa vai aceitar a repreensão, não. Não importa se vamos perder a amizade ou não. O que importa é livrar aquela vida de um caminho errado e que ela está entrando. Se vai manter a amizade conosco, paciência. Se não quer mais, paciência. Mas ela vai ouvir da nossa boca que nós fomos sinceros e verdadeiros com ela, e a nossa repreensão não foi no sentido de expor, não foi no sentido de matá-lo, mas foi no sentido de mantê-lo desperto para corrigir o caminho errado em que estava entrando. Mas tem muitos que optam por viver o amor encoberto. Não, esse é meu amigo, eu não vou falar. Já pensou eu falar isso para o meu amigo? Não. Se outro quiser que fale, eu não vou falar. Pois é, você que diz que ama o seu amigo, mas este amor é encoberto, você aceita tudo, você não quer falar. Quando ele entrar num caminho difícil, você será culpado também das práticas dele, porque você teve a oportunidade de avisá-lo e não o fez. Veja como é grande a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo próximo. E quando nós observarmos alguma coisa, nós temos que falar. Agora, toda a repreensão deve ser feita em função do amor. Nós não devemos falar com ódio, com ira, com violência, com imposição e com ameaças. Isso deve ser colocado em função do amor. É só assim que a repreensão vai funcionar. Deus abençoe a irmã Helenay. Deus abençoe o irmão Luciano Ferreira. Então aqui está. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Vamos observar alguns textos na palavra de Deus. Observamos, por exemplo, em Provérbios 28, 23, eu já li, diz assim, Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua boca. O amor encoberto é o lisonjeador, é o bajulador, é aquele que aceita tudo. O amor verdadeiro é aquele que faz a repreensão aberta. Ele sofre em função do que o outro está fazendo. É duro repreender outra pessoa. É duro. Ninguém faria isso de qualquer maneira. Só faz quando o momento exige. Mas quando o momento exigir, nós não devemos titubear e nem amedrontar. Nós temos que receber de Deus coragem e usar da palavra e repreender para que ele não incorra num caminho que pode não ter volta para ele. Então, observamos aqui, por exemplo, agora em Gálatas, no capítulo 2, o versículo 11. Vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 2, versículo 11, depois o versículo 14. Está escrito assim. Deus abençoe, pastor Paulo Silva. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Essas aqui são palavras de Paulo. Paulo, quando estava em Antioquia, e Pedro chegando lá em Antioquia, ele observou que Pedro estava se reunindo com os gentios, e nós observamos aqui, e ele continua ali por um tempo, e não observou o real sentido pelo qual ele devia estar. Então, no versículo 14, ele diz o seguinte, olha. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Por quê? Antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quer dizer, não tinha ninguém perto. Pedro comeu com os gentios. Quando os irmãos começaram a chegar os judeus, ele abandonou os gentios e fez de conta como que eu não estava participando de nada. Mas Paulo discerniu isso e disse, não, isso não vai ficar assim.
E no versículo 14 diz: mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Repreensão aberta, na presença de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então veja que repreensão que Pedro levou. Por quê? Pedro chegou diante dos gentios, se fez como que fosse gentil, ficou ali com eles. Quando os judeus chegaram, ele saiu fora. Como que dando a entender, eu não participei de nada com os gentios. Então ele recebeu uma repreensão. E esta repreensão foi útil para qualquer um que também entrasse pelo mesmo caminho que Pedro entrou, que ele também fosse repreendido. Então a repreensão, ela é útil, ela vem para nos livrar de perigos futuros. Precisamos então, vez ou outra, que alguém, em função do amor de Deus, possa nos repreender naquilo que nós estamos cometendo erro. Às vezes estamos fazendo sem nem menos ao perceber. Mas quem está de fora é que observa, é que percebe. Então é preciso que este alguém que demonstre o amor de Deus para com cada um de nós, nos chame a atenção, nos repreenda. No princípio vai ser ruim? Vai. Não vamos gostar, vamos ficar tristes. Poxa, o meu amigo me repreendeu, o meu amigo me chamou a atenção, eu nunca esperava isso dele. Mas depois, em sã consciência, nós vamos pensar que nós estávamos errados. E vamos chegar a ele e dizer, olha, muito obrigado, você foi um instrumento que Deus usou para livrar a minha vida de uma queda, de uma ruína. Deus abençoe, irmã Doraci. Então, Paulo repreendeu a Pedro, na presença de todos. 1 Timóteo, no capítulo 5 e o versículo 20 de 1 Timóteo, está escrito assim: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A quem andar em desacordo com a doutrina, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, repreende-os na presença de todos. Porque outros, quando ouvirem a repreensão deste, já vão cuidar de não incorrer no mesmo erro. Então, por isso que Salomão escreveu, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. E aqui em Tito, no capítulo 1 e o versículo 13, olha o que Paulo deixou registrado para ele. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, a repreensão nunca é para destruir a pessoa, nunca é para expor, nunca é para colocar em descrédito diante de outros, mas é para que haja uma correção de rota, que a pessoa pare, pense o caminho em que ela está indo e então tome uma decisão. E a partir dali seja encaminhado de maneira correta. Então, a melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Nós observamos hoje uma fraqueza muito grande, é que ninguém mais quer repreender ninguém. Não, eu não vou repreender fulano, eu não vou me indispor com este, me indispor com aquele. Cada um sabe o que está fazendo, deixa que sabe, depois ele vai dar conta a Deus. Pois é, ele vai dar conta a Deus. Mas se Deus colocar a mim, a você ou a outro, e nos der a orientação com relação à repreensão, ou que nós estejamos fazendo alguma coisa, e outro Deus coloca para nos repreender, e ele não o faz, ou nós não o fazemos, nós seremos culpados de tudo que acontecer com o outro. Porque nós tivemos oportunidade de avisá-lo, de livrá-lo, de que fosse levado a um caminho perigoso. Mas nós deixamos passar para não se incomodar. E aí está o nosso perigo. Por isso que Salomão disse, melhor é a repreensão aberta do que o amor
encoberto. Aqueles que reconhecerem o caminho em que estão, eles vão agradecer. Aqueles que não quiserem aceitar a correção, eles vão se embrutecer e vão nos ignorar. E certamente vamos perder a afinidade e a amizade com aquela pessoa, porque ela vai decidir continuar no caminho errado, mas vai continuar sabendo que já foi advertida, já foi repreendida e, portanto, eu não vou levar nenhuma das consequências que vier sobre aquela vida, porque no tempo e na oportunidade que Deus me deu, eu adverti, eu repreendi, orientei e aconselhei. Se a pessoa seguiu, obedeceu a orientação ou o conselho, aí é uma parte dela. Já não é mais comigo. É o que Deus disse através de Ezequiel, que ele deveria avisar ao ímpio para se converter da sua iniquidade. E o Senhor disse, se eu disser para avisar o ímpio para que ele não morra na sua iniquidade, e tu não avisares, e ele morrer na sua iniquidade, o pecado dele será requerido de ti. Mas se tu avisares, e ele continuar no erro e morrer na iniquidade, ele morreu na iniquidade, mas você não levará os pecados dele sobre a sua vida. Então veja como uma coisa é muito séria. Nós, ao observarmos e termos o discernimento de Deus, nós temos que ter graça e coragem para chegar e dizer e avisar, olha, este caminho que você está não é bom, é um caminho errado, é um caminho ruim. Nós observamos há muito tempo passado, isso já, hoje as coisas já estão muito mudadas, já estão muito contaminadas, comprometidas. Quando um irmão ou alguém cometia qualquer coisa, logo tinha alguém para se juntar àquela pessoa e orar com ele, aconselhar e repreender para que não continuasse naquele caminho. E isto salvaguardava aquela vida. Olha, o que Tiago escreveu aqui no capítulo 5, Tiago, capítulo 5, deixa eu situar qual é o versículo. Isto aqui é válido, 5 e 20. 5, 19 e 20, diz assim, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então o que a repreensão faz? Salva a pessoa do seu pecado e cobrirá, salva aquela alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Ou seja, se ela não for repreendida e advertida, ela vai continuar. Os seus pecados vão continuar sendo praticados e ela vai se responsabilizar por eles. Mas se alguém o converter, aqueles pecados que poderiam ser praticados não serão mais. Por isso é que está escrito, e cobrirá uma multidão de pecados. Então, a repreensão aberta é melhor do que o amor encoberto. Então, nós observamos hoje, em todas as áreas e instâncias em que as pessoas vivem e convivem, este princípio de Salomão, este provérbio, está quase em extinção, porque ninguém mais quer se dar a este trabalho. E observamos quantas vezes os irmãos que outrora eram repreendidos, eram exortados, eram aconselhados, eram disciplinados, instruídos para correção, e eles entendiam isto, temiam diante de Deus, arrependiam-se daquela prática e entravam pelo caminho correto. Quando as coisas começaram a chegar nos níveis mais altos, principalmente de lideranças, e ao invés de ter o mesmo procedimento com aquele fiel, de chamar, de repreender, de corrigir, de disciplinar, então começaram a fazer diferença entre os de baixo e os de cima. Os de baixo, repreendidos, corrigidos, disciplinados. Os de cima, fechavam os olhos e faziam o que não viam. Passavam o pano quente e ficava do jeito que está. Esta é a balbúrdia que vemos hoje em dia, que as pessoas perderam a credibilidade porque vivem na prática
dos seus erros, dos seus pecados, das suas iniquidades, e ninguém tem coragem de repreendê-los. Por quê? Porque cada um agora está vivendo o seu mundinho. Eu tenho que me preocupar comigo, e cada um faz o que quer e vai dar conta a Deus. Sim, vai dar conta a Deus. Mas se Deus despertará alguém para fazer esta repreensão, aqui está a demonstração do amor verdadeiro para que uma vida não se perca enquanto está no caminho. Ela pode ser recuperada através de uma repreensão, que a princípio será de tristeza, mas depois produzirá alegria no coração. Então, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Esse tem que ser o procedimento. Se queremos viver à luz da palavra de Deus, este é o caminho. O que vemos atualmente nesta verdadeira Babel em que estamos vivendo atualmente, esta Babel tem corrompido todas as instâncias da sociedade. Sejam pública, seja privada, seja familiar, seja educacional, seja religiosa. Em todos os âmbitos, isso entrou e parece que as pessoas aceitam isso com tanta normalidade. Mas isto não é normal. A palavra de Deus diz: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê da sua graça, e que quando estivermos incorrendo em erro, que Deus tenha alguém para nos repreender, alguém para chegar diante de nós e chamar-nos a atenção, para que a gente se corrija enquanto estamos no caminho. Depois que partirmos, não tem mais jeito, não adianta fazer mais nada. Mas enquanto estamos no caminho, é possível, sim, nós seguirmos adiante. Portanto, fiquemos com esta reflexão. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Agora, quando for praticar esta repreensão, se a pessoa negar, o problema já não é seu. O problema é dela. Então, ela dará conta dos seus feitos, porque a repreensão foi feita. O comum é isso. Pessoas fazem as coisas, se ocultam, se escondem, e depois, quando são expostas, aí começam a apresentar justificativas, o porquê daquele ato, o porquê daquela conduta imoral, corrupta, indecente, indecorosa, e aí começam a se justificar. Mas a luz da Bíblia, ela não dá apoio para esse tipo de justificativa. Então, o melhor é aceitar a repreensão e corrigir o caminho, arrepender-se do caminho mau em que está entrando e voltar ao caminho estabelecido pelo Senhor. Só ali teremos graça, segurança e assegurado um futuro debaixo da proteção e do livramento de Deus. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos